Glórias a Deus. A Elaine vai trazer uma palavra aqui para nós nessa noite. Vem cá, Elaine. A Elaine falou, não, pastor, não, você não vai pregar não, Elaine. Você vai só compartilhar essa palavra que você nos deu essa manhã, que foi bênção. Glórias a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Amém? Eu confesso que estar aqui em cima, irmãos, para mim é um misto de dois sentimentos. É uma honra que eu não consigo descrever para os irmãos, porque está falando da palavra de Deus, para o povo de Deus, irmãos, isso não tem valor. Isso é algo assim sublime. Isso é uma oportunidade ímpar na vida de uma pessoa, irmãos, de estar aqui. E eu confesso também que tenho um pouco de medo, porque quando eu dou as minhas palestras, eu dou as minhas aulas de um assunto que eu domino, às vezes é situação que só eu sei. Mas quando eu falo da palavra de Deus, eu sei que Deus é capaz de falar no seu coração. Deus vai completar aquilo que eu não consegui falar. Por isso a responsabilidade ela é em dobro. Irmãos, Deus tem me dado a oportunidade de ir em lugares de pessoas muito letradas. Mas nenhum desse público, irmãos, nenhum deles se compara à sabedoria de vocês. A inteligência de vocês. Porque ler esse livro aqui, irmãos, interpretá-lo não é para qualquer um, é para escolhido. E nós somos escolhidos. Então, quando o pastor chegou de mim, eu falei, Elaine, traz a palavra, pastor, eu não vou conseguir, eu falei de manhã 10, no máximo 10 minutos. Ele falou assim, fala com calma que você vai conseguir. Então, irmãos, eu vou tentar compartilhar com os irmãos, se eu atropelar nas palavras, se as palavras fugirem, os irmãos, por favor, me perdoem. Amém? Eu vou fazer uma breve oração. Senhor Deus, soberano Pai, eu te agradeço por essa oportunidade que o Senhor me deu de estar aqui compartilhando com o seu povo, Senhor, aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Senhor, o teu povo está aqui presente, meu Pai, querendo por um alimento. Eu, Elaine, não sou capaz de oferecer esse alimento, mas o teu Espírito Santo é capaz. E eu sei, meu Pai, que o Senhor vai trazer o alimento que o Senhor quer que nós comamos nessa noite, e não aquilo que a nossa carne quer. Meu Pai, que o Senhor venha usar a minha boca, que o Senhor venha abençoar a mente de cada irmão. Abra o coração, meu Pai, para que o entendimento venha vir às nossas mentes. Eu me coloco na Tua presença agora, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a palavra que eu compartilhei com os irmãos aqui na manhã foi uma palavra voltada mais para a paz, que era o intuito do nosso culto. Mas como agora à noite temos os pais, temos as mães, temos filhos, então dá para dar uma explanação mais abrangente. Então acho que vai dar para voltar tanto para os pais como para as mães. E o que eu li de manhã, que eu vou compartilhar com os irmãos, é o seguinte. Fala assim, Efésios 5, nós vamos ler Efésios 5 e Efésios 6. Vós, mulheres, sujeitai aos vossos maridos como o Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Vós, filhos, sedes obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criá-los na doutrina e admoestação do Senhor. Irmãos, o que Deus tem colocado no meu coração e que eu quero compartilhar com os irmãos? Quando nós passamos, à medida que o tempo em nossa vida vai passando, isso é um fato que as nossas responsabilidades elas só vão aumentando. As nossas responsabilidades elas nunca diminuem, elas só aumentam. Eu lembro quando eu era solteira, a minha responsabilidade era de ser uma boa filha. Aí depois eu me casei e a minha responsabilidade passou de ser uma boa esposa. Aí passou um tempo eu tive os meus filhos, a minha responsabilidade passou a ser de ser uma boa mãe, uma mãe zelosa. E ainda teve mais um agregado, que quando nós casamos, nós mulheres temos também a responsabilidade de serem o quê? Boas noras. Que isso para a mulher pesa muito, irmãs. Para homem nem tanto, o homem é muito prático. Dificilmente você vê uma rivalidade não, uma certa indiferença entre o genro e a sogra. Mas entre a nora e a sogra, isso é muito comum, e depois eu vou falar um pouquinho só rapidamente. Mas o que eu quero dizer com isso? Seja tanto para os homens quanto para as mulheres, as nossas responsabilidades, elas dobram.
elas são cada vez maiores. E isso, a partir do momento que eu me casei e que eu fui mãe, não me isentou a responsabilidade de eu ser uma boa filha. E são responsabilidades que vão agregando. E isso também vale para o pai. Antes você tinha que ser um bom filho, depois você passou a ser um bom marido e depois você passou a ser um bom pai. E essas responsabilidades, nós como pai e mãe, nós temos que zelar por elas. O que eu vejo nisso, irmãos? Quando você é um bom filho, aquele que ainda tem o privilégio de ter os seus pais vivos ainda, ou que somente o pai, ou que somente a mãe, ou ambos, irmãos, faça disso algo muito precioso na sua vida. As coisas na nossa vida passam muito rápido. E se você hoje, a forma com que você trata os seus pais, vai ser a forma com que os seus filhos vão tratar você, vão nos tratar quando tivermos mais velhos, quando tivermos idosos. Eu falei de manhã, inclusive, algumas coisas, irmãos, para quem estava de manhã, eu vou ter que repetir, vocês vão ter que ouvir novamente, que eu vou falar algumas coisas. Por que isso? Eu tenho isso muito firme na minha vida, que a minha mãe, ela cuidou da minha avó morava conosco aqui. E eu falo isso para os meus filhos, olha, quando a mamãe estiver velhinha, você vai cuidar da mamãe? E eu já oro desde agora, irmãos, para Deus colocar uma nora na vida dos meus filhos que entenda isso. Porque se sua nora também, se seu filho não tiver uma mulher que entenda isso, irmãos, é muito difícil. Então, desde agora, já peço isso para o Senhor. Porque eu também tenho no meu coração que quando meu pai ou a minha mãe precisar, eu vou cuidar deles. Então, isso é algo que nós temos que passar para os nossos filhos também, irmãos. Porque quando você é pai ou é mãe, você fala assim, nossa, você se esquece, você se anula como filho. E passa a ser somente o pai ou a mãe. Então, quando nós constituímos as nossas famílias, irmãos, a Bíblia é muito clara, nós temos que deixar pai e mãe, mas nós temos que sair da barra da saia, mas nós não temos que esquecê-los. Nós não podemos esquecê-los. Nós temos que lembrar que nós temos responsabilidade sobre os nossos pais, sim. E não é só porque eu casei, só porque eu estou com a minha família, que agora eu não posso olhar pelos meus pais. Então, nós temos que ter isso vivo também, irmãos. Ensinar o filho, olha, a mamãe respeita a vovó, o papai respeita o vovô, para que você tenha esse respeito dos seus filhos. E isso passe adiante. Por que hoje nós temos agora uma geração que não respeita mais os idosos? Os irmãos já têm percebido isso? Alguns valores se perderam ao longo do tempo. Os filhos não tratam de senhor, não tratam de senhora. Eles acham que, assim, está difícil até respeitar a visão do pai e da mãe, quem dirá do avô e da avó. É porque esses valores foram se perdendo. E se perderam por quê? Porque nós deixamos, irmãos. Porque nós esquecemos dentro da nossa casa de mostrar o carinho nosso pelos nossos pais. O que eu disse de manhã, irmãos, é isso. É que quando nós tomamos a posição de constituir a nossa família, nós temos que ter sempre em mente essas três posições, essas três situações que agora nós somos. Nós somos filhos, nós somos maridos e esposa, e nós somos mães. A questão da esposa e do marido, irmãos, a Bíblia nos deixa muito claro. Nós, mulheres, temos que amar os nossos maridos. E o marido tem que o quê? Nos proteger. Como a igreja, como Deus protege a igreja. Nós somos frágeis, irmãos, e não vamos querer sair dessa posição, não. É bom a gente ter alguém para cuidar de nós, é bom a gente ter um porto seguro, e esse porto seguro é o nosso marido. E uma posição interessante, irmãos, também que eu vejo, é que quando nós falhamos em qualquer um desses pontos também, a vida espiritual é comprometida. Eu dei um exemplo de manhã de um aluno meu que uma vez falou assim, que ele amava a mãe, ele adorava a mãe, mas o pai ele não gostava. Aí eu fui ouvindo um pouquinho mais de conversa, que às vezes a gente está lá passando a matéria, estão conversando, não tem como não deixar de ouvir, e ele comentou que o pai, eu acho que era alcoólatra, e agredia a mãe. Ele não comentou mais nada, mas às vezes esse pai poderia nunca ter agredido os filhos. Como pai, ele poderia ser um bom pai, era um pai provedor, colocava as coisas dentro de casa, mas ele falhou em um ponto, na questão do marido. E foi o que o filho ali achou para não gostar do pai mais. Então, irmãos, às vezes algumas coisas nós passamos assim, despercebido na nossa vida, mas na vida de quem está nos observando, isso tem um impacto muito grande, principalmente quando é filho. Em determinada idade, isso fica muito marcado na vida do filho, na vida da filha. E eu vi isso claramente na vida desse aluno. Ele falou assim que ele não gostava do pai porque ele maltratou a mãe.
E aí acabou o relacionamento dele com o pai dele. E a mãe, ele só faltou colocar um pedestal e idolatrar a mãe e canonizar a mãe como a santa do lar. Para vocês verem como que a visão do filho fica conturbada mediante uma posição não exercida de um pai, que é aquele provedor, aquele que cuida da mãe, da esposa, aquele que ama a esposa. E as mulheres também, irmãs, nós também não estamos isentas dessa responsabilidade, não. Nós, mulheres, temos que reconhecer a nossa posição de submissão. De submissão. Tem mulher que não gosta de ouvir essa palavra por nada, irmão, porque acredita que submissão é ser escrava. Não é. Nós temos que ter esse discernimento para poder entender aquilo que Deus nos manda fazer e quer que nós façamos. Nós temos que ser submissa contra a autoridade do marido no lar. Não quer dizer que você não vai demandar a sua opinião nas questões de forma alguma. A mulher ela tem que ser a auxiliadora do marido. Às vezes o marido não sabe discernir, a mulher está lá, não, meu bem, faz assim, vai dar certo. Não faz assim não, que não vai ser muito bom. Esse é o seu papel. Mas o que as mulheres têm feito hoje, irmãos? A mulher tem tentado usurpar a autoridade que é devida ao homem. E isso tem trazido uma geração totalmente de valores invertidos. Eu falo que a sala de aula é um lugar, uma escola é um lugar que toda pessoa deveria passar. Todo pai deveria ir. Porque é lá, irmãos, que eles falam que não falam para nós em casa. É lá que eu ouço que vocês não ouvem em casa. Então as meninas falam assim, eu casar para quê? Para ficar igual a minha mãe fica? Não vou casar, não. Tem outras que ainda é pior, não vou querer homem, não gosto de homem, não. Por quê? Porque às vezes teve aquela visão de uma mãe autoritária dentro de casa. Uma vez eu estava com meus filhos num parquinho, e um deles estava brincando, uma menina veio muito assim, de uma forma muito tosca, de uma forma muito estúpida, e falou assim, menina, sai daqui. Aí eu olhei e vi que era com um dos meus filhos, eu olhei rapidamente. Aí eu falei assim, nossa, mas que coisa estranha. Eu falei assim, aqui, não fique perto não, meu filho, vem para cá, eu acho que era até o Davi. Brinca ali no canto, fica longe. Aí na mesma hora o Espírito Santo falou assim para a mãe, essa filha é igual a mãe. Eu falei assim, mas igual a mãe? É. Daí a pouco a menina arrumou confusão com uma outra criança, veio a mãe toda louca, querendo saber o que era. Irmãos, a menina era a mãe idêntica. Aquela mãe estúpida, aquela mãe grossa, aquela mãe tosca, aquela mãe que deve tratar os meninos a pontapé e a barbaridades assim, de nomes horrorosos o dia inteiro. Porque a filha era igual à mãe. Aí, irmãos, eu falo para vocês, o nosso papel de mãe, de pai, isso é muito sério na nossa casa. Porque se você não exerce o seu papel de mãe e de pai, isso reflete na sociedade que nós temos, irmãos. Nessa sociedade de agora, os filhos que não querem respeitar o que o pai e que a mãe falam, os filhos que não demandam o devido respeito para a autoridade imediata, seja na escola, seja no trabalho, isso tudo vem de casa, irmãos. E nós como igreja, nós como servos de Deus, como pessoas que manejamos essa palavra aqui, nós temos que tomar essa responsabilidade para as nossas vidas. Porque se nós não fizermos nada, irmãos, não tem intervenção de governo nenhum que faça essa realidade mudar. O governo pode criar vários projetos, pode demandar várias verbas, não muda. Isso vem de casa. A outra postura que eu vejo também, irmãos, que é falho nesses 3 itens, como filho, como marido, é a questão do pai, da omissão dos seus deveres. Isso fica claro porque o filho reflete em Deus a visão do pai mais próximo que ele tem. Qual que é o pai? É o pai biológico, é o pai que criou. Então, se você é um pai ausente, um pai que não demanda a devida atenção para o seu filho, ele vai refletir isso direto em Deus. Ele vai falar assim, Deus não, se Deus existisse, eu não estava nessa situação. Eu não acredito em Deus. E além disso tudo, irmãos, eu tenho vivido aí nesses anos de escola uma geração incrédula, uma geração que não acredita em nada. Eu ainda penso assim, é melhor você acreditar em alguma coisa do que você não acreditar em nada. Porque se você acredita em alguma coisa, numa determinada, uma outra religião, você tem a intuição de que existe uma força maior, dependendo da região, que tem algo que nos rege, algo que vai nos direcionar. A pessoa que não acredita em nada é pior do que isso, ela é uma folha seca, ela é o morno, ela não é o quente nem o frio.
E nós temos encarado isso nessas gerações de agora. O inimigo tem tentado conturbar a mente dos nossos filhos, a mente dos nossos adolescentes com isso, de que isso não existe, de que isso não tem nada a ver. E muitas das vezes, irmãos, falta a atenção do pai. E o que é mais importante, irmãos, os filhos eles aprendem por 3 formas. O primeiro é o exemplo. Aí entra nesses 3 casos que eu acabei de dizer para vocês. É o exemplo de vocês como filho, exemplo de vocês como marido, esposa, e exemplo de vocês, o nosso exemplo, né? Como pai e mãe. Se você fizer algo errado, o seu filho vai fazer errado. Se você fizer o certo, o seu filho vai fazer o certo, porque você é o exemplo dele. Então, irmão, nós temos que constantemente estar orientando nossos filhos como fazer o certo. E junto com o exemplo, tem outra palavrinha que anda junto, que é a repetição. Irmãos, todo ser humano aprende primeiro pelo exemplo e depois pela repetição. Então, você tem que repetir todo dia para o menino. Menino, vai lá, arruma o seu quarto. Repete, irmão, repete muitas vezes. Um dia ele vai entender, aquilo vai ficar na cabeça dele. A mesma coisa é a palavra de Deus, irmãos. Repete, fala da palavra de Deus. Às vezes o pai e a mãe lê a palavra com o filho uma vez na semana, acha que é o suficiente. Não é. Você tem que falar todos os dias, exaustivamente, irmãos, até que aquilo entre na cabecinha dele e fique. O que eu falo é que primeiro a gente recebe a palavra na mente e depois a gente guarda no coração. Então, recebe na mente, ouve e depois guarda no seu coração. Assim também são com as crianças. E a criança, irmãos, ela tem essa facilidade de guardar tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Então, nós temos que estar o tempo todo pontuando isso para os nossos filhos. Uma outra forma também que os nossos filhos podem aprender é através da liderança exercida em casa. A liderança exercida em casa, pela Bíblia, irmãos, ela é do pai, ela é do homem, que o homem foi instituído à cabeça. Mas a mulher também vai ter a sua liderança na sua hora devida. Então, como que isso é feito? Primeira coisa, ele tem que reconhecer em você a autoridade. Se ele reconhece em você a autoridade, ele vai ver que em você ele vai ter que respeitar e ordenar tudo o que você demanda para ele. Aí entra o papel fundamental da mãe, irmãos. É quando o filho chega para o pai e fala alguma coisa, a mãe vai lá e desfaz totalmente o que o pai falou. Discorda totalmente o que o pai falou. Aí, irmãos, nós temos que andar junto, o pai e a mãe. A mãe, hoje em dia, nós temos vivido em uma geração de mulheres que se acham melhores do que os homens. Eu não consigo entender por que isso. Não estou aqui exaltando o homem, não, irmãos, tá? Eu só estou aqui mostrando a visão da palavra. A palavra é bem clara, nós temos que ser submissos aos nossos maridos. Mesmo que ele não tenha o grau de instrução que você tem, que você se julgue melhor do que ele, reconheça, a autoridade de Deus foi dada para ele. Se você não quer problema para a sua vida, para a vida dos seus filhos, aceite isso. Aceite, peça a Deus para tratar no seu coração. E nós temos que ajudar os nossos maridos a exercer isso. Como que nós ajudamos, irmãos? Ô amor, tem uma lâmpada para trocar ali? Tá, espera, não vou agora, mas vou depois. Aí você já vai na frente. Não, eu pedi para agora, tem que ser agora. Você vai lá e faz. Você está tirando a autoridade do seu marido. Então, você quer mudar um móvel de lugar? Me ajuda aqui. Não, agora eu não posso. Você vai lá e arrasta o móvel. Você está tirando a autoridade do seu marido. Às vezes, seu filho quer ir para um lugar e você não quer. O seu marido não acha conveniente, mas você acha que sim. Ah, vai lá caladinho. Irmãos, isso é um erro. Isso na cabeça da criança dá um nó, que depois para desfazer, só o Espírito Santo para ir lá para tentar desfazer esse nó na cabeça da criança. Ele não sabe quem ele obedece. É aquele funcionário que tem 2 patrões. Uma hora dá uma instrução, o outro vem e discorda da primeira. Ele não vai saber onde ser orientado. Agora, se você for um só, como a Bíblia manda, que nós temos que ser uma só carne, e isso é em tudo, viu, irmãos? É na opinião, é na vida conjugal, é nas nossas atitudes, em tudo nós temos que ser um. Você tem que ter um feeling com seu marido, assim, dele pensar e você já tem intuição do que ele está pensando. Porque aí você pode dizer, eu com meu marido, eu sou um. Nós somos um. E isso o filho vai reconhecer. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver quando o filho faz desenho do pai e da mãe. Uma hora vocês pegam um desenho do pai e da mãe. Lá em casa, uma vez eu peguei o desenho do pai e da mãe e os meninos me fizeram do tamanho do Luiz. É uma coisa que não existe, o Luiz é muito maior que eu.
Sabe o que isso demanda na cabeça da criança? Que a autoridade é a mesma. Agora, se o menino coloca a mãe grandona, o pai pequeno, sabe o que está querendo dizer? Você não manda nada, camarada, você está por fora. É sua mulher que usa bigode lá na sua casa. E isso, irmão, é terrível. Outro dia eu falei isso num determinado, a pior coisa que tem é você chegar numa casa que a mulher tem bigode. Isso é inadmissível, irmãos. É inadmissível. Se a mulher usa bigode, o homem vai usar o avental. Então não pode, irmãos. Nós temos que reconhecer o nosso lugar. O marido tem que ajudar a esposa? Tem. É muito bom ter uma ajuda do marido. Mas nós temos que reconhecer cada um no seu quadrado, cada um no seu lugarzinho para as coisas darem certo. Então, irmãos, a gente tem que ter esse feeling para autoridade, para ajudar o marido a exercer autoridade, que nem marido que às vezes não sabe exercer autoridade. Ele está errado? Não, mas da personalidade dele. Aí você que é uma mulher forte, uma mulher sábia, uma mulher que faz o marido crescer, o que você vai fazer? Você vai promover a autoridade do seu marido e não denegrir a imagem dele perante os filhos. Uma outra coisa também, irmãos, que eu vejo importante na vida do pai, é que o pai tem que ser um intercessor incondicional. Aí eu peguei um exemplo do folhetim que o pastor trouxe de manhã, irmãos, do exemplo de Jó. Jó foi um exemplo, assim, fantástico, porque Jó, ele prestava os cultos lá em favor dos filhos. Se algum deles estivesse em pecado, ele já ia lá e orava pelos filhos. Nós temos que fazer isso, irmãos. Nós temos que orar pelos nossos filhos de maneira constante, sem cessar. Nós temos que ser intercessores da vida dos filhos. Agora, a intercessão também, irmãos, ela tem uma diferençazinha. Quando você vai orar pelos filhos, irmãos, nós temos que ser bem específico. A gente chega para Deus e fala assim: Deus, abençoa o meu filho em todas as áreas. Abençoa em tudo. Irmãos, nós não podemos ser assim. Sabe por quê? Porque quando a gente pede para Deus para nos abençoar, você fala: Pai, me abençoe em tudo. Não, tem uma área específica que você quer ser abençoado. Uma área que às vezes você não é muito, que você não alcançou o que você queria, você quer ser abençoado, assim com o seu filho. Você tem que chegar perante Deus e falar assim: Deus, abençoa o meu filho primogênito na escola, ele está com dificuldade de matemática. Abençoa o meu outro filho, Senhor. Não sei, ele está com dificuldade no futebol, é um exemplo. O que eu quero trazer para os irmãos é que o pai tem que estar atento às dificuldades dos filhos. O pai e a mãe têm que ser observador, irmão. Se o seu filho é muito calado, alguma coisa está errada. Vai sondando o terreno, vai procurando saber. Não acha que é tudo assim, não, porque não é. Nós temos que entender isso. Quando nós formos pedir a Deus pelos nossos filhos, nós temos que ser específicos. Eu falo que nós, como os pais, nós temos que ser um verdadeiro cirurgião. Aquele cirurgião que vai na doença, que vai lá no foco, que vai lá no tumor e tira ele todo. A gente tem que ser dessa maneira, a gente tem que tirar o tumor todo, sem atrapalhar os órgãos que tiverem do lado. Nós temos que ser dessa maneira, irmãos. Quando tratar os nossos filhos com as dificuldades deles, nós temos que saber a dificuldade de cada um e ajudá-los naquilo que eles precisam. Cada filho é de uma maneira. Às vezes você vai ter que ter um tratamento para um diferente do outro. A lei é igual para todos, tá, irmãos? Não estou falando que, às vezes, um vai isentar de uma palmada porque o tratamento diferenciado. Não é isso. O jeito com que você trata um filho tem que ser diferente do outro, não dando privilégio para um em detrimento do outro, não isentando um da correção e o outro sendo corrigido o tempo todo. Não é assim. A lei se aplica igual a todos, mas aquele convívio é diferente. Nós, como comunidade, é assim. Você tem que ter um convívio com uma pessoa e com a outra você não pode. Você tem que ser mais resguardado, é o jeito dela. Mas com a outra você tem mais liberdade. O filho não é diferente, irmãos. Nós temos que tratá-lo dessa maneira. E isso nós fazemos o quê? Direto com Deus, pedindo a Deus que nos ajude a ajudar os nossos filhos. Uma outra conduta também que o pai deve ter, irmãos, jejuar pelo filho. No invés do aniversário dele, de comprar um presente bacana, propõe um dia de jejum em favor do seu filho. Faça isso durante anos a fio. O que isso vai render na vida do seu filho quando ele for adulto e quando ele for velho? Nem que seja meio-dia até o almoço, assim: Senhor, hoje eu estou aqui no aniversário do meu filho. Eu não vou dar o jogo que ele está querendo, mas eu vou levantar um jejum em favor da vida dele. Para que quando ele tiver um homem feito, ele possa ser um homem que maneja bem a sua palavra, ele possa ser um homem bem-sucedido na vida dele secular. Irmãos, isso na esfera espiritual tem um poder que nós não conseguimos imaginar na vida dos nossos filhos.
E isso quem faz é pai e mãe. Não é avó, não é avô, não é tio, não é tio, nem madrinha, nem nada. É pai e mãe. Isso é obrigação nossa, irmãos. Nós que temos que fazer isso. Um outro ponto que nós temos que ter, irmãos, como pais, é reconhecer também que nós somos falhos. Nós não vamos conseguir resolver todas as situações. E o que eu trago muito para isso, irmãos, é que reconhecer as nossas falhas nos faz reconhecer também que nós precisamos de ajuda. E quando nós reconhecemos que precisamos de ajuda, Deus manda pessoas para nos ajudar. Ele manda a pessoa para solucionar os seus problemas. Eu lembro que quando o Miguel estava ainda novinho, que ele estava com muita dificuldade no desenvolvimento da fala, eu falava, Senhor, eu já fiz o que eu podia fazer. Eu já levei em especialista, dá tudo normal. Uma falou assim, olha, eu não entendo por que o Miguel não fala, para mim é uma incógnita. Aí eu falava assim, engraçado que com 2 anos ele orava, do jeitinho dele, eu falei assim, é porque Deus deu primeiro a língua dos anjos para depois dar a língua dos homens. E aquilo eu falava, Senhor, manda uma pessoa para me ajudar, manda um profissional bom, porque chegou um ponto que eu não consigo. E Deus manda, irmãos, e Deus mandou. E Deus sempre mandava pessoas que podiam me ajudar de uma forma ou de outra, sempre mando. Mas Deus só vai mandar ajuda se você reconhecer que você não consegue resolver. Que aí você se lança na dependência de Deus, e Deus é que age em seu favor. E uma coisa que eu vejo também, irmãos, que isso na nossa vida é tão forte, que nós temos que fazer com que os nossos filhos vão adiante. Eu não crio filho para o mundo, que eu falo que eu não crio filho para o mundo, eu crio filho para Deus, porque os filhos são heranças do Senhor. Agora nós temos uma responsabilidade muito grande, porque o seu filho pode ir até na metade da igreja, mas o seu filho pode ir até lá no final. Vamos pegar de lá para cá, né? Ele pode vir até aqui no meio da igreja, mas ele pode vir até o altar. Isso vai depender da forma com que você vai conduzi-lo. Você é o arqueiro, você está lá onde que a irmã Araci está. E o seu filho é a flecha. Quanto mais força você dá, quanto mais força você aplica no arco, mais longe a flecha vai. É proporcional. A força que você aplica, a distância que a flecha vai alcançar. Agora, um arqueiro, irmãos, não sei se vocês sabem disso. Um arqueiro, quando você põe aquela força naquele aro, demanda uma força tão grande que quando o arqueiro solta a flecha e a flecha vai, dá um processo de, acho que é rescoteamento, acho que é essa palavra, que aquele aro bate no antebraço do arqueiro. Bate ali. Às vezes você vai tentar impulsionar o seu filho, às vezes você vai machucar, porque você é inexperiente. Você é um arqueiro amador. Mas peça de Deus sabedoria, discernimento, que Ele dá deliberadamente para aqueles que pedem. E você será um arqueiro excelente. De maneira que você vai pôr força no arco, o seu filho vai adiante e você não vai sofrer nenhuma lesão. Mas é porque você tem que pedir a Deus essa sabedoria e esse discernimento. Outra coisa que eu também tenho, irmãos, que a gente tem que saber, quando nós reconhecemos as nossas delimitações como pai, porque tem um dado momento da vida que o filho acha que o pai não erra e que a mãe não erra. Irmãos, tira isso da cabeça do seu filho. Isso é uma mentira. Nós não podemos cultivar mentira na vida dos nossos filhos. Quando você erra uma coisa, eu faço isso em casa, minha cara queima de vergonha, irmãos. Às vezes eu fiz uma coisa errada, eu chamo os meninos, aqui, eu errei, me perdoe em nome de Jesus, e eu vou tentar não fazer isso de novo. Mas o seu filho tem que saber que você como pai erra. E primeiramente, irmãos, o mais essencial, que você sabe reconhecer os seus erros e que você sabe pedir perdão por eles. Porque a pessoa que não pede perdão, ela não libera perdão. Aquela pessoa que tem dificuldade em pedir perdão, com certeza ela não vai perdoar, irmãos, isso é fato. Agora, uma pessoa que pede perdão, ela tem essa facilidade de perdoar. Então, ensina seu filho, ele vai errar também. E ele vai ser menos ou mais valorizado por isso? Não, ele errou, nós somos seres humanos. Aí isso cai num ponto importante, que às vezes o filho erra, e ele não tem o discernimento, que ele acha que tem que ser perfeito igual o pai, porque o pai é perfeito, porque o pai colocou na cabeça dele que eu sou perfeito. Aí quando o filho erra, ele vai se comparar com o pai, ele fala assim, nossa, eu não sou igual ao meu pai. E ele não consegue assimilar aquele erro dentro dele. Aí ele vem uma série de coisas que vem da infância e vai até a vida adulta.
Tem pessoas que morrem com situações lá mal resolvidas na infância, porque não foram bem resolvidas e bem solucionadas. Outra coisa importante também do papel de um pai, irmãos, é saber disciplinar os seus filhos. A disciplina, ela é bíblica, irmãos, e ela é eficaz, mas ela é eficaz somente no momento certo. Eu falei de manhã, se alguém discordar, depois os irmãos, por favor, podem falar comigo, que eu gosto de umas opiniões divergentes para eu poder abrir minha mente. Mas na minha concepção, eu só acredito que a disciplina é eficaz na criança, na infância. Porque depois que está adulto, irmãos, não adianta disciplinar, não. Aí já vem um outro tipo de disciplina. Essa disciplina que eu estou falando é da disciplina mesmo da vara, irmãos. Da disciplina da vara e da orientação. Porque quando está adulto, aí vem a disciplina somente o quê? Da conduta. Que aí a pessoa tem que se disciplinar para não errar. Aí é ela com ela mesma. Aí você não pode intervir. Você vai falar assim, pastor Domingos, não senta assim não. Aí todo dia eu falo assim, não senta assim não. Não, a disciplina é dele. Ele tem que se autodisciplinar, ele tem que se policiar. Agora, quando é criança, você exerce as duas disciplinas. A de policiamento da criança e também, às vezes, irmãos, a da vara. Deus nos manda usar a vara, irmãos. Eu não estou aqui suscitando, fazendo apologia à violência de maneira nenhuma. Até para corrigir você tem que saber. Você não pode corrigir o seu filho com ira. Sabe aquela hora que o sangue ferve? Que por isso que às vezes tem mãe que pega menino e joga na parede. Aí a gente fica assim, nossa, mas precisava daquilo. A gente é hipócrita. A gente vira e fala assim, nossa, mas precisava ter batido no menino? Mas você como pai e como mãe nunca teve esse momento de fúria, não? Eu já tive. De chegar do menino, fazer um trem rápido, assim, nossa, que vontade de pegar esse menino. É o momento errado da correção. Você tem que esperar aquele ânimo seu abaixar. Você vai até a criança e dá, sei lá, não sei o que você estipulou com ele, 2 varadas, não sei, 1 varada por cada ano. Não sei não, do jeito que você achar melhor, que Deus te orientar. Aí você vai lá e fala, vem cá, você tem 6 anos, é 1 varada por cada ano, 6 varadas, é muita coisa, né? Aí você disciplina da forma que Deus te orientou. Aí, irmãos, vem aquele arqueiro que quando põe força, solta o arco e machuca o braço. O coração da gente machuca. Porque você, depois que o menino, a sua ira já baixou, você chega perto dele, ele faz aquela carinha de gato de bota, que ele fez aquele olhinho, o olhinho interredondo, e você faz assim, aí você lembra que você tem que corrigir, e você ainda é novato, e você vai soltar o arco, e o arco pega no seu antebraço, e você fica com o coração machucado. Mas saiba que você está sendo treinado para ser um arqueiro que manda sua flecha longe. E às vezes machucar é necessário quando você é amador. E isso, irmãos, é muito sério, porque nós temos uma geração de crianças indisciplinadas, que não sabem o que é levar uma varada no bumbum, o que é levar uma chinelada no bumbum. E isso, irmãos, gera o quê? Intolerância, crianças intoleráveis, crianças que querem as coisas de imediato, imediatistas. E isso depois vão gerar adultos dessa forma. E sabe o que é o pior? Às vezes, pode ser uma dessa criança, uma dessa menina, que vai casar com seu filho. Pode ser esse menino, esse garoto, que vai casar com a sua princesinha lá. Então, vocês estão vendo a responsabilidade da nossa casa com a casa do próximo, com a casa do outro? Nós temos que pensar nisso tudo, irmãos. E uma coisa que me traz muito também aqui, irmãos, é a questão do pai, seu sacerdote na casa. O pai, ele tem que ser aquele homem que fala assim, vamos família para a igreja, vamos família para a igreja. Aí está todo mundo meio desanimado, desanima não, gente, vamos embora, pega todo mundo e leva. A mãe também tem esse papel, tem, a mãe é fundamental. Aí sabe o que a mãe tem que fazer? Isso mesmo, criançada, vamos embora, obedece o papai, vamos todo mundo junto, exercendo a autoridade junto com o pai, afirmando o pai perante os filhos. Agora, se a mãe virou assim, não vai não, tadinho, está com sono, ele está cansado, deixa ele aí. Aí vai só o pai. Ou então, às vezes, vai só a mãe, ou às vezes não vai ninguém, acabar, vamos ficar em casa mesmo, assistir uma televisão, que é a melhor coisa que a gente faz. Então, irmãos, pai, não tenham medo de exercer a autoridade que o Senhor deu. Deus constituiu vocês para isso, para poder ser o sacerdote na casa, para poder instruir o filho, como ele deve agir. E uma coisa importantíssima, irmãos, nós temos que deixar um legado para os nossos filhos. Tudo na Bíblia você pode ver que tem legado, né? Elias deixou Eliseu. Todos esses grandes nomes, Moisés deixou Josué. Tudo teve legado. Isso para quê, irmãos? Para que a palavra de Deus não pare apenas na nossa geração. Ela tem que ir de geração em geração.
Porque se você instrui o seu filho vai instruir o filho dele, vai instruir as próximas gerações. E isso é responsabilidade nossa. Nós temos que fazer isso. Não é responsabilidade, irmãos, da escolinha, das crianças na igreja. Viu? Nosso tempo aqui é mínimo com eles. Isso é responsabilidade suas em casa, pai e mãe. Não queiram vocês achar que só vocês trazerem elas no domingo à noite, lá para baixo, que elas vão aprender, que não vão, não. É um tempo muito curto. O que manda esse aprendizado maior é você com o filho. E o último tópico aqui, irmãos, sobre como o filho aprende, é com a presença do pai. A presença do pai na vida do filho é algo assim que não tem preço. É algo que ninguém pode comprar e que ninguém pode dar. Aí de manhã eu ainda lembro que eu fiz uma comparação assim, do pai que dá presente e do pai que é presente. O pai que dá presente é aquele pai que vai na loja e sabe qual jogo que vai agradar o filho para ele colocar no videogame dele. Qual que é o time de futebol que ele mais gosta? Aí ele vai comprar lá o FIFA 2016, sei lá. Vai comprar que o meu filho vai gostar. Chega e toma, filho, toma o seu joguinho. Aí o filho vai para o quarto e joga, né, o futebol virtual. Esse é o pai que dá presente. Agora, o pai que é presente sabe que o filho não sabe bater um pênalti muito bem, porque vai com ele para o campinho jogar bola. Ele sabe que o filho não tem um drible muito bom, não tem uma defesa, ele sabe que o filho não é um goleiro, ele é um atacante, porque ele sabe, porque ele convive com o filho. O pai que dá presente é aquele pai que todo ano vai na papelaria, compra a melhor mochila, os melhores materiais, aquelas canetinhas maravilhosas que a menina adora, aquelas coisas tudo cheio de coisinha lá, né? E dá para o filho. Agora, o pai que é presente sabe das dificuldades do filho na escola. Ele sabe que o filho não vai bem em português, ele sabe que o filho não vai bem em matemática. O pai que é presente coloca o filho numa van, no carro, do transporte que ele tiver e manda para a escola. Mas o pai que é presente, ele entra na escola, ele é conhecido na escola. Às vezes tem mãe que vira orgulhosa, pai orgulhoso. Eu nunca fui na escola do meu filho, nunca precisou. Porque o meu filho é um bom aluno. Isso não é vantagem nenhuma não, irmãos. A escola tem que te conhecer. A escola tem que ir lá, nem que seja para te dar o parabéns. Nós fazemos isso com o nosso aluno. Nós chegamos, nossa, a senhora está de parabéns, o seu filho é um filho bem criado, a gente vê que ele tem educação de casa, educação de trato, não é educação de intelecto, não. Você tem que ir na escola, nem que seja para você ser parabenizado pelo filho que você tem. Aí, o que acontece? E tem mães que não vão e acham que isso é muito bom, que não precisa. Agora, o pai e a mãe que é presente, eles vão, eles sabem como que o filho é na escola. E às vezes, irmãos, na escola, nós vemos o que os filhos são, porque às vezes, igual eu falei, em casa eles não falam o que falam na escola. Em casa eles estão, na escola, eles estão num ambiente que eles se acham, é dele, é da galera dele. Então, lá onde eles falam, lá onde eles socializam, lá onde é que a gente vê. Irmãos, e uma coisa assim que eu vejo, tem muitos meninos que não querem nada, muitas meninas que não querem nada, mas também eu louvo a Deus, porque também tem muito menino bom lá. Tem muito menino bom, tem muita menina boa de criação, que pai educou, que mãe educou, que estuda à noite, sabe? Que você vê que tem a palavra de Deus enraizada ali. Eu tenho alunos assim, mas infelizmente também, irmãos, eu tenho alunos filhos de crente, que é pior do que os outros, sabe? Aí entra o que? A responsabilidade do pai e da mãe. A responsabilidade que não observou que o filho estava diferente, que observou que o filho parou de ir na igreja, que observou que o filho parou de ler a Bíblia, que não observou o que o filho anda vendo e que culminou nisso. Aí o que acontece? Chega igual nós ouvimos na escola lá. Aí chega a mãe e fala assim, eu desisto dessa menina, essa menina não tem jeito não. Essa menina é assim desde pequena. Aí eu paro e penso, se ela é assim desde pequena, ela é a mãe dela desde pequena, não é? Ela é a mãe. Então, por que não viu que desde pequeno precisou de uma intervenção? E se a mãe e se o pai não fosse capaz, que indicasse para alguém que fosse. Nós temos profissionais que ajudam isso. Mas, às vezes, o pai e a mãe não querem, vão negligenciando isso. E uma coisa que eu trago para nós, viu, irmãos, cristãos, nós temos um péssimo hábito de pegar a nossa responsabilidade e jogar para quem?
para Deus. Deus resolve para mim. Eu vou entregar esse menino na mão de Deus. Você já entregou, você consagrou o seu filho. Mas você também tem que criar ele aqui, irmãos. Você é o anjo que Deus colocou na vida do seu filho. A instrução do seu filho está na sua mão. Quando você olha para sua mão assim, ó, você tem um bocado de semente na sua mão. Você tem várias sementes na sua mão, mesmo que você não veja. E você tem 2 tipos de semente. Você tem o trigo e tem o joio. Todos nós temos. Não adianta falar, não, eu não tenho joio. Não, tem. Tem, porque a nossa natureza é assim. Nós, o que nós sabemos, nós controlamos. Você não vai xingar, porque você está sabendo se controlar. Mas nós temos essa semente. E o que vai ser plantado nos nossos filhos depende da nossa escolha. Ou você escolhe plantar o joio, ou você escolhe plantar o trigo. E nós temos que fazer essa escolha constantemente. E nós temos que estar apto a, quando estiver nascendo um joio ali, irmão, saber identificar o joio. Aí a criança, desde pequena, tem uns comportamentos estranhos. E o pai e a mãe, é normal. Às vezes, irmãos, é coisa simples. Às vezes é você chegar, orientar uma criança. Às vezes é você chegar a conversar com a criança. Tem determinada fase da criança que a criança, às vezes, está brincando com um brinquedinho do coleguinha, pega o brinquedinho, põe no bolso e leva para casa. Aí você olha aquilo ali, nossa, menina, você está roubando. Não, irmão, sabe instruir o seu filho. Você tem que falar assim, olha, não é certo, é dele, vai lá, devolve, brinca e devolve. Agora você fala assim, que bonitinho, né, vão deixar. Aí toda vez a criança vai fazer aquilo, toda vez. O que nós temos que ter isso em mente, irmãos, é que nós temos que estar apto a estar fazendo essas intervenções no tempo certo. E para isso, é só observação, é presença. A gente só consegue com presença, o tempo todo na vida dos filhos. E outra coisa aqui que eu li também, foi até no folhetim do pastor que ele deu de manhã, e que é algo tremendo também, que está relacionado à presença. Geralmente, quando nós temos 2 filhos ou mais, nós temos que ter um cuidado muito grande, irmãos, para não ter uma preferência por um filho em detrimento do outro. Teve algo na Bíblia, assim, irmãos, que eu vejo isso muito claro, que foi Jacó, no tratamento de Jacó com José. A Bíblia deixa claríssimo que Jacó amava mais a José. O tratamento de Jacó era diferenciado com José, sabe? E isso foi criando nos outros irmãos o quê? Os ciúmes. Os ciúmes. Então, nós que temos aí 2 filhos ou mais, irmãos, nós temos que saber administrar muito bem esse sentimento, essa presença, tá? Essa presença com o filho. Saiba delegar o seu tempo de maneira certa para cada um. Saiba reconhecer cada um. Elogie cada um naquilo que ele é bom, porque não vai ser bom em tudo. Evite as comparações. Comparação, irmão, é algo cruel para a vida de qualquer pessoa, até para a vida de um adulto. Para a vida de uma criança, então, nem se fala. Você chegar para uma criança e falar assim, mas o seu irmão, ele só tira 10 na escola. Irmãos, isso é cruel. Isso é cruel para uma criança. Ainda mais vindo de um pai e de uma mãe. Isso vai gerar um adolescente inseguro, um adulto inseguro, que sempre vai viver dependendo de alguém, porque não se julga capaz de fazer nada, porque sempre o outro é melhor que ele. Então, irmãos, nós temos que ter um cuidado muito grande quando a gente for dar até a presença para os nossos filhos. O que eu vejo, irmãos, nisso tudo, é que ser pai e ser mãe é algo muito bom. É algo muito bom. Mesmo que nos traga muito responsabilidade. Aí alguns de vocês podem estar pensando assim, então eu não devia nem ter casado, eu devia ter ficado com a responsabilidade só de ser filho. Porque aí, quando eu ficava em casa com a minha mãe, eu só era filho. Aí depois eu fui casar, eu tenho que ser um bom marido e uma boa esposa. E depois eu tenho que ser uma boa mãe e um bom pai. Se ele tivesse ficado solteiro, ele teria só uma responsabilidade. Mas aí também você teria só uma alegria, irmãos. Porque ser pai, ser mãe, é uma alegria muito grande. Mas é um esforço muito tremendo, muito grande que tem que ser feito. Aí vocês sempre lembrem do arqueiro. Aquela força que ele põe no arco, irmão, é algo descomunal. É algo muito forte. Mas para você instruir, você tem que ter força. Força física, você tem que ter força mental para estar ali. Para você estar presente com o filho, você tem que ter força, porque às vezes você está cansado, o filho quer conversar com você, você não está a fim de ouvir, mas ele precisa falar. A criança tem a necessidade de falar, e se ela não fala com palavras, ela fala com gestos. Observe os gestos. Observe o comportamento do filho e da filha.
ela vai se expressar de alguma palavra, de alguma forma ela vai se expressar. Disciplinar filho, irmãos, por que tem pai que se esquiva, tem mãe que se esquiva? Porque não é fácil disciplinar filho, não. É muita força que você tem que pôr no arco. Às vezes você está cansado, você tem que ficar ali com o menino explicando horas e horas, você tem que ser autoridade, fica aí, menino, que eu te coloquei de castigo, você tem que ficar, você tem que me obedecer, eu sou seu pai, sou sua mãe, e às vezes você tem que vencer a criança pelo cansaço, e isso se a criança não vencer o pai e a mãe primeiro pelo cansaço, porque eles têm esse poder, eles são manipuladores, eles são lindos, gente, são os anjinhos, mas eles são manipuladores, eles fazem isso como ninguém, fazem melhor que nós, viu, irmãos? Muito melhor que nós. Então, nós temos que ter esse feeling com os nossos filhos, ter esse conhecimento com eles, para que então, irmãos, nós possamos deixar os nossos filhos aí, não para o mundo, para Deus. Eles vão estar no mundo, irmãos. Eles vão estar no mundo, porque nós, quando aceitamos a Deus, nós não somos transladados, nós ficamos aqui. Mas a diferença que faz, sabe o que é? Qualquer lugar que você esteja, não é o lugar, é a forma como você está. Então, se você está no mundo bem resolvido, bem instruído, com a palavra de Deus no seu coração, irmãos, o seu filho será aquele filho que as pessoas vão olhar e vão ver a imagem e semelhança de Deus. Pensou que glória, irmãos? A gente fazer isso, algo que foi nos dado lá há tantos anos no Jardim do Éden, e que nós temos perdido esse privilégio de sermos imagem e semelhança de Deus. Mas eu creio que os nossos filhos vão ser isso, que as filhas, as moças daqui da igreja serão moças sábias, mulheres valorosas, virtuosas, aquela que o pessoal do mundo vai querer aproveitar, mas não vai, porque elas terão discernimento para saber disso. E da mesma forma os nossos filhos, irmãos, que serão homens de Deus, que serão colunas do Senhor nas suas vidas, homens de autoridade, e que não se deixarão ser enganados por aquela mulher adúltera, que tem aqueles lábios de mel, mas que no fundo só traz o quê? Tristeza. E isso tudo, irmãos, cabe a nós, pai e mãe. Última coisa que eu quero deixar, irmãos, que nós, quando pai, nós oramos desde o momento que nós concebemos os nossos filhos. Nós mães ficamos lá na barriga, o Senhor abençoa o meu bebê, guarda o meu bebê, que ele seja bonitinho, que ele tenha os 10 dedinhos da mão, os 10 dedinhos do pé. Irmão, vamos ser francos, a gente pede isso para Deus. Pede, a gente pede. Eu lembro que esse negócio da zika aí, gente, eu ficava vendo, o Senhor renova essas grávidas, que não sejam crianças com microcefalia, mas que sejam crianças com a mente renovada no Senhor, porque é algo que nós estamos passíveis de acontecer. Então, desde o momento que nós geramos, nós já oramos. E nós não paramos de orar nunca, irmãos, nunca, nunca, nunca. Nós sempre temos que estar orando pelos nossos filhos. E orar pelo que está na frente. Orar pelo que está aqui, irmãos. Quando o problema aconteceu, Deus resolve. Mas nós podemos aqui adiantar. Tem coisa, irmãos, que nós estamos vendo aí, Senhor, livra meus filhos da droga. Meu Senhor, livra meus filhos aí dessas más influências. Nós já temos que lançar as nossas orações no futuro. Para quando o filho for com a flecha, a oração chegou primeiro. A oração chegou primeiro, antes do problema acontecer. A oração já está lá. A sua oração já está lá perante o trono de Deus, a oração do pai e da mãe. Aí, quando chegar alguma coisa assim, aí Deus, eu creio, né, irmãos, eu imagino como que Deus deve fazer. E Deus chegar lá assim, Satanás, você pode sair daí, sabe por quê? Porque a mãe dele já orou quando ele tinha 5 anos. A mãe dele orou no dia tal, na hora tal, por isso aqui está anotado no meu caderninho. Você não tem legalidade sobre a vida dele. Sai. Então, irmãos, eu creio muito nisso, na nossa oração sobre os nossos filhos, sobre a nossa família. Saiba reconhecer o que Deus tem te dado. Às vezes você não tem um filho perfeito que ninguém tem. Mas o seu filho não é todo ruim, não, irmãos. O seu filho é bom. Eu conheço a nossa clientela, eu estou com seus filhos lá. Que crianças amáveis, irmãos, que crianças abençoadas. Vamos reconhecer o que Deus tem nos dado, reconhecer o de bom na nossa casa, sermos gratos a Deus quando eles saem da escola e voltam da escola com vida intacta, com a integridade física toda certinha, irmãos, que eles não passaram por nada. Vamos agradecer ao Senhor e vamos constantemente orar e pedir ao Senhor. Amém, irmãos? Eu acho que eu já falei demais. Vou voltar agora para o pastor. Se o pastor quiser fazer alguma inteira, ele fica à vontade. Se faltou alguma coisa, irmãos, o Espírito Santo convence no coração de cada um e traz aí a palavra que o Senhor complete. Amém?
Ela falou que ia falar 15 minutos. Ela falou igual o pastor, 50 minutos, viu, Elaine? Mas glórias a Deus. A Elaine é uma bênção. Uma vez a Elaine me convidou para ir na tese dela de doutorado ou mestrado? Mestrado? Cheguei lá no FMG, só tinha doutor, mestrado, e Elaine lá na frente explicando a tese dela, sabe, amado? E eu fiquei feliz. E ela tremendo igual várias vezes, será que eu vou passar? Eu falei, ai, filho, na hora ela passou, sabe? A Elaine, assim, a gente vê a simplicidade dela, ela é doutora. Glórias a Deus pela vida da Elaine, pela vida do Luiz, pela vida do Davi, pela vida do Miguel. Então, essa palavra, irmãos, é isso que eu falo. Eu fico imaginando por que as pessoas, quando tem um evento assim, não vêm, porque é uma palavra abençoada. Sabe, amado? Quando o povo, Deus levantou Moisés, quando Deus levantou Moisés para tirar o povo do Egito, Deus falou assim com Moisés, Moisés, fala para esse povo que se o pai pecar, o filho vai levar consequência, o neto, o bisneto, o trineto, o tataraneto, até a terceira, quarta e quinta geração. Deus falou isso com Moisés. Se o pai pecar, todos a geração deles vão pagar o pato. Passado anos e anos e anos e anos e anos, quando o povo de Israel fixou já a residência lá na terra de Canaã, na nova terra de Canaã, na terra prometida, Deus chega para Isaías e fala assim, Isaías, fala para o povo de Israel, se o pai comer uva verde, o filho não vai sentir o gosto amargo, não. O que Deus está falando? Que a partir daquele momento, se o pai pecasse, o pecado não ia cair para o filho, não. Por quê? Porque o povo já era instruído. O povo lá, quando saiu do Egito, era escravo, não sabia ler, não sabia escrever. Eles não tinham educação, eles não tinham parâmetro. Não, eu posso até aqui, porque a partir daqui é do meu vizinho, não. Eles invadiam propriedade, se tinha uma vaca, um cabrito lá no ló dele, eles pegavam, não, entrou aqui na minha propriedade, é meu. E muitas vezes o pai, sem instrução, maltratava a mãe, maltratava os filhos, maltratava os vizinhos, maltratava todo mundo, e os filhos via isso no pai, via isso na mãe, e fazia isso. O neto ia. Mas quando o povo chegou em Jerusalém, lá na terra prometida, o povo já tinha instrução. O pai fazia uma coisa errada, o filho falou assim, opa, eu não vou fazer o que o meu pai fazia. Eu não vou fazer o que o meu avô fazia. Agora eu tenho instrução, eu sou uma pessoa que tem instrução de Deus. Eu não posso ter essa conduta que o que eu queria que meu pai fizesse por mim não fez, eu vou fazer na vida dos meus filhos. O meu pai não me abraçava, eu vou abraçar meus filhos. O meu pai muitas vezes era um cara seco dentro de casa, eu não vou ser seco com meu marido, com meu esposo, com minha esposa, com meus filhos. Isso sabe o que é, irmão? É maldição sendo quebrada. E como que a maldição é quebrada? É através de oração e jejum, amém? Amém nada, é através de conhecimento. É conhecimento. Por isso que Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade te libertará. É igual ele falou, assim, Jesus, aqui eu entrego os meus filhos nas tuas mãos. Claro que você precisa entregar, mas você precisa passar instrução para ele. O meu povo tem sido destruído, amaldiçoado, o meu povo tem sido infeliz, porque lhe falta conhecimento. Se você tiver conhecimento de Deus, sabedoria de Deus, a maldição que passou do seu avô, do seu bisavô, do seu triavô, do seu pai para você, ela não vai passar mais para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos, para os seus trinetos, para os seus tataranetos. Sabe por quê? Porque você agora tem conhecimento, você tem a luz da sabedoria de Deus. Não, filho, você não pode fazer isso. Você precisa fazer de acordo com a palavra de Deus. Então a maldição vai ser o quê? Morta na sua vida, ela vai acabar na sua vida, porque você não vai deixar a maldição que veio dos seus antepassados perpetuar sobre a vida da sua nova geração. Por causa de quê?
Porque você tem sabedoria, conhecimento. O meu povo tem sido destruído porque lhe falta conhecimento. Elaine, glórias a Deus pela sua vida, viu, filha? Glórias a Deus. Amém, amados?